Nessas últimas semanas, nós temos ministrado sobre as parábolas que Jesus contou. E hoje nós vamos continuar lendo lá em Lucas, no capítulo 14, a partir do verso 7. Eu vou ler do 7 ao 11. A versão que eu estou usando é a NAA. Ok? Então, vamos ver o que Jesus vai nos ensinar hoje com essa parábola. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus contou-lhes uma parábola. Quando alguém convidá-lo para um casamento, não sente no lugar de honra, pois pode haver um convidado mais importante do que você. Então, aquele que convidou os dois dirá a você: dê o lugar a este aqui. Então você irá, envergonhado, ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando alguém convidá-lo, vá sentar no último lugar, para que quando vier aquele que o convidou, diga a você: amigo, venha sentar num lugar melhor. Isso será uma honra para você diante de todos os demais convidados, porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Amém? Quando Jesus ele estava sentado à mesa com os seus discípulos, ali era um momento de discipulado. Jesus ele discipulava os discípulos, ele trazia palavras que edificavam os discípulos. E quando Jesus ele se sentava com estranhos ou até mesmo inimigos dele, ele aproveitava aquele momento à mesa, ele nunca deixava para depois, para trazer uma palavra, para reprovar aquilo que estava errado e para instruir aquelas pessoas. E é exatamente o que acontece nessa parábola. No verso 1 do capítulo 14, diz assim: num sábado, ao entrar Jesus na casa de um dos principais fariseus para tomar uma refeição, eles o estavam observando. Então, Jesus ele estava ali na casa de um dos principais fariseus, um dos religiosos, e era alguém muito importante, e ele não estava sozinho. E Jesus começou a observar aquelas pessoas que estavam ali à mesa. E ele observando que os convidados que iam chegando, eles iam procurando se sentar nos melhores lugares. E Jesus ficou ali olhando. E nós precisamos aprender sempre com Jesus. Quando o Salmo 1:1, não precisa abrir, diz assim: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Jesus estava ali com pessoas que estavam observando e procurando aquilo que iria reprovar nele. Mas ele não deu atenção a isso. Ele não entrou na conversa deles. Quando havia festas, casamentos, banquetes naquela época, as pessoas, o lugar das pessoas se assentarem era de acordo com a sua posição social. Então, os mais ricos, aqueles que tinham uma melhor posição social, eles iam se sentar em um lugar à frente, em um lugar melhor. Então, o melhor era para aqueles de posição elevada. Então, se a gente entrava... Sabe quando a gente vai num casamento e está lá na festa a mesa dos padrinhos? Né? Tem toda festa, geralmente, de casamento. Tem. E não tem problema nenhum isso, tá, gente? É só para dar um exemplo. Aí, vamos supor, você entra ali no casamento, você não é o padrinho, nem madrinha, mas você olha ali, essa mesa aqui ela está num lugar de honra, eu vou sentar aqui. Mas essa mesa não é para você. Aí vem o cerimonialista, olha, eu sinto muito, mas esse lugar aqui ele já está reservado, vai sentar lá. Mas não tem. Tem um lugarzinho lá no fundo para você. Já pensou a vergonha? Né?
a pessoa vai passar vergonha, gente. É impossível não passar vergonha. Não é verdade? E é o que acontecia muito nessas festas. E essa vergonha para eles, às vezes, era pior do que a morte, porque eles eram assim, eles se achavam. Então não estou falando aqui que é errado sentar à frente, tá? Eu gosto de sentar à frente. Eu não gosto de sentar no fundo. Eu gosto de sentar na frente porque eu presto mais atenção. No fundo, tem coisas que tiram a minha atenção. Então, eu prefiro sentar num lugarzinho. Mas, quando a gente vai num lugar que está lá reservado, a gente senta, aí vão mandar a gente levantar, a gente vai passar vergonha. E é o que Jesus está falando. Jesus aqui está dando uma aula sobre humildade. É isso que fala essa parábola. É simples assim. Jesus está ensinando para aquele povo orgulhoso sobre humildade. E humildade é um assunto muito difícil de falar. A gente não vê muitos livros, muitas pregações. A gente não vê muita coisa, porque é difícil pregar sobre humildade. Até pregar sobre orgulho é mais fácil do que pregar sobre humildade. E a humildade, ela é o oposto do orgulho. E o interessante é que ninguém que é orgulhoso se acha orgulhoso. A pessoa que é orgulhosa, ela não se acha orgulhosa. Nunca. Jamais ela vai falar, eu sou orgulhoso. Não, ela não vai falar. Mas a pessoa, ela não fala, mas ela se acha humilde. Ela fica assim, eu sou humilde. Pô, eu sou humilde. O Camilo até brinca, né? Que ele escreveu um livro. Posso contar do seu livro, Camilo? É brincadeira, gente, isso não é verdade, tá? Ele fala que escreveu um livro sobre os 10 mais humildes e como eu os ensinei. Ele gosta de contar essa, né? Mas é brincadeira. Então, assim, olhando para dentro de nós, o Senhor sondando o nosso coração, quanto de orgulho será que existe dentro de nós? E quanto de humildade existe dentro de nós? A humildade, ela não tem a ver com posição social, com a pessoa ter dinheiro, não ter dinheiro, como ela se veste, como ela não se veste. Não é aquele que anda vestido com panos de saco. Não. A humildade, ela está relacionada ao nosso coração. E o único que sonda e conhece o nosso coração é o Senhor. Eu não posso chegar para uma pessoa e falar assim, essa pessoa é humilde, essa pessoa é orgulhosa, baseado naquilo que eu estou vendo. Porque eu não conheço o coração da pessoa. Então, só o Senhor é quem sabe. E a humildade é esse lugar de plena dependência de Deus. A pessoa humilde, ela é dependente totalmente de Deus. E o orgulho é a raiz de todo pecado e mal. A palavra também, lá na Bíblia está escrito que o orgulho, ele precede a queda. Ele precede a ruína. O fim de todo orgulhoso é a queda. É muito complicado. Os anjos que foram caídos, né, aqueles Satanás, os inimigos, né, a sua turminha que morava no céu, olhou para Deus e quis ser igual ou maior que Deus. O resultado deles foi a queda. E aí vem Jesus, quando ele vem trazer a humildade de volta à terra. Porque todos os religiosos daquela época, eles se achavam. Que bom que era só daquela época. Eles se achavam. Eles eram os melhores. E aí Jesus vem para trazer o quê? Trazer a humildade. Jesus, sempre que ele ia falar algo relacionado ao Pai,
Ele usava palavras de uma pessoa que sabe o que é ser humilde, porque ele sempre usava palavras como não e nada para se referir a si mesmo. Eu vou citar aqui alguns versículos, não precisa colocar, tá, Natália? Porque são vários, então vou citar. Em João 5,19, Jesus falou assim: o filho nada pode fazer de si mesmo. Está falando dele. Em João 5,30, ele falou: eu nada posso fazer de mim mesmo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade. Em João 5,41, ele falou: eu não recebo glória dos homens. João 6,38, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 7,16, Jesus lhes respondeu: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. João 8,50, eu não busco a minha glória, há quem a busque e julgue. Então, Jesus foi o maior exemplo de humildade que nós devemos seguir. Ele estava sempre exaltando o Pai. Ele renunciou a si mesmo, ele renunciou à sua glória, ele renunciou à sua vontade, para que o Pai trabalhasse nele. E aí Jesus, ele nos ensina como sermos pessoas humildes. Mateus 11:29. Jesus falou: tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para as suas almas. Olha o que Jesus fala: aprendam de mim, porque sou manso e sou humilde de coração. O que nós devemos aprender com Jesus? Sobre essa humildade e sobre essa mansidão. Ele é o mestre. É com ele que nós devemos aprender. Ele nos ensinou também, lá em Mateus 5:3, e depois, Natália, 5:5. Lá no Sermão do Monte, ele ensinando sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, ele está dizendo, os humildes. 5:5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, quem vai herdar o reino dos céus? Os humildes. Não é para os orgulhosos. As bênçãos do céu e da terra são para os humildes, para os mansos. Então, Jesus, essa pessoa que foi mansa e humilde, é com ele que nós devemos aprender. É para ele que nós devemos olhar. E como nós vamos aprender? Nós precisamos conhecer a vida de Jesus. Nós precisamos pensar como Jesus faria, o que ele falaria, como era Jesus, como ele agiu, tudo o que ele falou. Mas para isso nós precisamos conhecer as Escrituras, precisamos conhecer a Bíblia. Então não existe outro, não existe nenhum homem nessa terra para o qual nós devemos nos espelhar quando se fala de humildade. Porque cada um de nós, na nossa natureza adâmica, nós temos uma raiz de orgulho dentro de nós. Cada um de nós temos. E o Senhor, ele nos oferece esse ensino. Olha, aprendam comigo. Olhem para mim, Jesus falou. Uma pessoa cheia de orgulho, ela não descansa no Senhor. A sua alma nunca vai estar em paz e descansada, porque ela sempre vai querer algo a mais. Ela sempre vai se achar. E mesmo os discípulos que andaram com Jesus, que estavam aprendendo com ele,
de vez em quando eles davam uma bola fora. Em Lucas, no capítulo 9, verso 46, diz assim: surgiu entre os discípulos uma discussão sobre qual deles seria maior. Mas Jesus, sabendo o que se passava no coração deles, pegou uma criança, colocou-a junto de si e lhes disse: quem receber essa criança em meu nome é a mim que recebe. Quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que for o menor de todos entre vocês, esse que é o grande. Então, a glória nos céus é a humildade. Não é querer ser o maior, mas é aquele que entende que é o menor. É aquele que entende sobre o servir, sobre a importância de servir, que nós devemos aprender a servir e não a ser servido. E muitos ainda querem a glória para si, querem ser o maior. E quantas vezes Jesus nos ensinou, quando você for dar uma oferta, que ninguém veja. Ninguém precisa saber quanto você está dando. Quando você for orar, não precisa ser mostrando para todo mundo. Quando você for jejuar, não precisa fazer cara de coitadinho para que todo mundo veja que você está jejuando. Quando você for fazer algo, não precisa contar para todo mundo o que você está fazendo. O único que precisa ver é o Senhor. É Ele que está vendo o nosso coração. Eu me lembro bastante tempo atrás, uma pessoa falou para o Camilo que queria dar uma oferta muito grande, ia dar algo de oferta para alguém. Era algo muito bom. E o Camilo falou assim: muito bom, que bom, mas vamos fazer o seguinte, não conta para ninguém que você vai dar isso. Tudo bem? Ah, tudo bem. A pessoa não deu a oferta. Por que será? Por que será? Essa pessoa, ela queria aparecer. Ou seja, aquilo não era de coração. Era algo que aquela pessoa estava fazendo para ser colocado em evidência. Isso é um coração humilde? Isso não é um coração humilde. O Senhor é quem sabe. Muitos querem aplausos. Tem um louvor antigo que fala sobre isso. Será que eu vou lembrar? Não é que fala que as pessoas querem aplausos, é o contrário. Né? É que... Não é do Judson, não. Mas tudo bem, não lembrei, tudo bem. Né? Mas cantar aquela canção, será que realmente a gente que fala assim, que eu desapareça, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça? Exatamente, que ele cresça e que eu diminua. Será que realmente é isso que nós queremos? Que o Senhor cresça e a gente diminua? Isso está verdadeiramente no nosso coração? Uma outra passagem do Evangelho, lá em Mateus, capítulo 20, verso 20. É interessante essa passagem, é sobre a mãe dos filhos de Zebedeu. Ela chegou até Jesus e pediu que seus filhos se assentassem, um à sua direita e um à sua esquerda. Diz assim: vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? Eles responderam: podemos. Então Jesus disse: vocês beberão o meu cálice. Quando assentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-los, pois é para aquele a quem está preparado por meu Pai. Quando os outros 10 discípulos ouviram, ficaram indignados com os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para si, disse: vocês sabem que os governadores dos povos
os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Quantas mães não agem dessa forma com seus filhos? Seja na igreja, seja na escola. As mães dificilmente ensinam para os filhos sobre o servir, sobre eles serem humildes, sobre eles se humilharem. As mães sempre querem que os seus filhos estejam nas primeiras fileiras. Eu lembro quando eu dava aula. Gente, a apresentação de criança na escola era, às vezes, uma briga. Porque é um tal de uma mãe querer passar por cima da outra para tirar as fotos melhores. Sabe, nem se importa com quem está atrás, se levanta para filmar, para tirar a foto. Reclama se o filho não está na frente. Reclama, ou às vezes não reclama, mas reclama dentro de si, no seu coração, do filho que não fez o papel principal. E aí os pais ou as mães estão passando isso para seus filhos. Quantas vezes nós erramos exatamente ensinando, olha, vocês têm que estar no lugar de honra. Afinal, você é meu filho. Por que você nunca recebe lá o papel principal? Por que na hora da dança a menina nunca está na frente? Sabe, os pais com essa reação ou com essa ação vai ensinando os seus filhos exatamente sobre ser orgulhoso, sobre não ser humilde. Então, qual será a nossa reação? Nós que temos filhos. Principalmente aqueles que têm filhos pequenos. Estão ensinando os seus filhos a serem servos? Será que estamos ensinando os nossos filhos a servir? Sabe, nós, na igreja, nós que somos pais, no dia da limpeza, da faxina da igreja, nós orientamos nossos filhos a ir lá pegar uma vassoura, um rodo, a limpar o banheiro? Nós fazemos isso? Quando a gente vê algo sujo na igreja, quando a gente entra num banheiro que tem um papel sujo, nós orientamos os nossos filhos a pegar aquele papel e jogar, se está no chão, a jogar no lixo. Temos ensinado isso? E na escola, aqueles que são pais com filhos na idade escolar, será que nós temos orientado os nossos filhos a serem servos ali também? A respeitar seus professores? Temos ensinado os nossos filhos a respeitar as autoridades, os seus líderes? Quem dá aula, quem trabalha na educação, sabe o quanto está difícil hoje lidar com os alunos. Qualquer coisa que aconteça, se o filho receber uma bronca, por mais leve que seja, qual o papel do pai e da mãe hoje? É ir lá na escola e falar assim, escuta, com que autoridade você está brigando com meu filho? Mas o que ele fez? Não, ele bateu no coleguinha, ele fez não sei o quê. Escuta. Os pais hoje não aceitam mais que seus filhos sejam disciplinados. É lógico que a escola, qualquer líder, qualquer autoridade, não pode
abuso. Mas não é questão de abuso. É por muito pouco. Os pais estão indo nas escolas confrontar os professores sobre disciplina, como as crianças estão sendo disciplinadas. Como será essa geração daqui a alguns anos? Como será? Será que serão humildes? Será que serão servos? É algo que nós precisamos já imprimir esse caráter nos nossos filhos. Nós precisamos. Eu não estou falando aqui de punição, de bater, de vara. Porque quem nos conhece sabe que nós somos contra a vara. A vara da correção não é literal, não é bater. Porque batendo ninguém disciplina, vai criar filhos rebeldes. Mas aí o outro oposto também está errado. Então, como essa aqui não é uma pregação sobre educação de filhos, se alguém tiver qualquer dúvida sobre a vara, depois procura a mim ou o Camilo, tá bom? Que eu explico direitinho. Mas o caminho para uma vida superior é nós nos humilharmos, é nós nos rebaixarmos. E foi isso que Jesus ensinou aos seus discípulos, aqueles que queriam ser grandes, aqueles que queriam ter um lugar de um lado, um lugar do outro. Ele fala, vocês precisam se tornar servos. A humildade, ela está relacionada à santidade. Quem busca a santidade precisa vigiar também nessa área, pois muitas vezes nós nos tornamos orgulhosos porque somos santos demais. O orgulho da santidade, o orgulho daquele que conhece mais do que o outro. Às vezes, entre um casal, ou o marido ou a esposa, um conhece mais do que o outro, um se converteu primeiro do que o outro, aí vem aquele orgulho, porque eu conheço mais, eu sei orar melhor, eu sei falar melhor sobre a palavra de Deus. Amados, tudo isso é o oposto da humildade. Nós não precisamos e não devemos demonstrar se nós sabemos mais ou não. Se formos ensinar com humildade. A pior coisa que tem, gente, é o orgulho da santidade. Normalmente, as pessoas que têm orgulho da santidade, elas também caem exatamente naquilo que elas estão falando que são muito boas. Um espírito crítico é o oposto da humildade. O espírito crítico, ele está longe da humildade. Sabe aquela pessoa que critica tudo? Tudo. Chega na igreja, critica o louvor, critica a forma como foi a oferta, critica a pastora que está pregando, critica tudo. Isso é orgulho, não é humildade. Existem aqueles que não conseguem congregar em igreja nenhuma, porque nenhuma igreja é boa o suficiente para eles. Ah, não, essa igreja aqui não presta. Ah, não, essa aqui também não presta. Ah, não, essa aqui também... Não, vou ficar em casa. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. A crítica é orgulho. Orgulho puro. Criticar os irmãos. Ficar criticando. Da mesma forma que nós julgarmos, nós seremos julgados. Quando nós estamos criticando, nós estamos julgando. E o Senhor nos ensinou que da forma como nós estamos julgando, nós seremos julgados. Cuidado com o espírito crítico.
A humildade, ela é a morte do ego. Filipenses 2:8. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A humildade, ela é o caminho para a morte do eu. É desistirmos de nós mesmos por Deus. É colocar Deus diante de tudo. É nos colocarmos em completo abandono, o abandono do nosso eu, e colocar Deus em primeiro lugar. Precisamos estudar mais sobre a vida de Jesus. E como é a humildade no viver diário? Como é a prática disso? Nós precisamos ser servos uns dos outros. Não buscar os nossos interesses. Considerar os outros superiores a nós e não nós superiores. Respeitar e amar cada filho de Deus. Preferir honrar do que ser honrado. A pessoa humilde, ela não sente ciúmes. A pessoa humilde, ela não sente inveja. A pessoa humilde, ela está sempre pronta para perdoar. É se revestir de um coração de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão. É se revestir de todo amor, o amor de Jesus. E nos esvaziar de nós mesmos. Ser humilde é ter menos de nós e mais de Deus em nosso coração. Feche os seus olhos. Que o Senhor venha, nesse momento, sondar o nosso coração. Ele que conhece o nosso coração como ninguém. Que o Senhor venha nos mostrando aonde nós precisamos mudar. Como que nós estamos? Como está o nosso coração? Aonde nós estamos falhando? Aonde nós estamos sendo orgulhosos? Que Ele venha renovando o nosso coração hoje. Que o nosso coração seja como o coração de Jesus.